Outra questão interessante e muito importante dos tratados internacionais é a condição de validade dos tratados. Então, a partir do momento em que a gente analisa os tratados internacionais, nós estamos observando requisitos que este tratado pode conter, que pode lhe tornar inválido. E para nós fazermos um paralelo, nós podemos pegar aquela disciplina que vocês mais estudam, como por exemplo direito civil, e lá no direito civil, no artigo 104, no Código Civil, fala sobre os elementos de validade de um contrato. Então você vai ver que os elementos de validade de um contrato são, e estabelece a lei no artigo 104, partes, que são capazes, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, o objeto deve ser lícito, e aí a gente observa que nós podemos importar, trazer essa ideia também para os tratados internacionais, porque o tratado também é uma espécie de negócio jurídico, como o contrato também é uma espécie de negócio jurídico. Então, se o tratado é uma espécie de negócio jurídico, nós temos que ter elementos necessários para que esse tratado seja válido. Então, nós sabemos que são sujeitos de direito internacional público, estados, organizações internacionais intergovernamentais e os indivíduos. Sabendo que os estados são aqueles primeiros sujeitos, a partir do final do século XIX, 1889, cria-se a primeira organização internacional intergovernamental, a Organização Pan-Americana, e depois da Segunda Guerra Mundial é reconhecido o indivíduo como sujeito de direito internacional público. Mas não são os três sujeitos que podem celebrar tratados internacionais. Só podem celebrar tratados internacionais aqueles sujeitos que têm capacidade plena. E quem são esses sujeitos que têm capacidade plena? Estados e organizações internacionais intergovernamentais. O indivíduo não tem capacidade para celebrar um tratado internacional. Então este é um exemplo que pode trazer uma nulidade do tratado. Imagine um tratado firmado por pessoas, por indivíduos. Esse tratado ele é nulo porque carece de um elemento que é ter partes capazes. E aí nós vamos analisar então quais são esses elementos que a gente vai discutir no decorrer deste tópico, condição de validade dos tratados. Então, o primeiro requisito para a condição de validade dos tratados internacionais é a capacidade de quem os celebra. Segundo, quem representa o Estado ou organização internacional, se ele está devidamente habilitado para atuar, para assinar, para negociar esse tratado internacional. Também o consentimento. Nós vimos que um elemento importante do direito internacional é a vontade, a manifestação livre da vontade dos sujeitos de direito internacional público. E o objeto também do tratado deve ser lícito, deve ser possível. Então, quando nós falamos de condição de validade, primeiro que nós vamos analisar então é a capacidade das partes contratantes. Quem tem capacidade para firmar tratados internacionais? Os sujeitos de direito internacional público que têm a capacidade plena. Quem? Estados soberanos e organizações internacionais intergovernamentais. E aí, dentro dessa ideia de estados, se inclui a Santa Sé. Nós já vimos lá atrás, quando nós observamos as espécies de tratado, tratado como gênero e outras espécies, nós vimos quanto a Santa Sé assina um tratado internacional. Esse tratado tem um nome específico, que é o nome de concordata. Então, a Santa Sé tem capacidade também para firmar um tratado internacional, além dos estados e das organizações internacionais intergovernamentais. A habilitação do agente. Nós sabemos que a habilitação para representar um estado, ela está prevista na Constituição do Estado. Então, quem representa o Estado internamente e quem representa o Estado externamente. Na nossa condição, Brasil, nós sabemos que o presidente da República possui capacidade para representar a República Federativa do Brasil internamente e a capacidade para representar externamente. Então, a Constituição confere ao presidente esta habilitação para negociar, assinar os tratados internacionais. E aí, o presidente da República, muitas vezes, vai delegar esses poderes para outros em determinados momentos. Só recordando um período histórico que nós evoluímos, lá na parte do desenvolvimento histórico, nós vimos
que por muitos anos, por muitos séculos, quem assinava e negociava diretamente os tratados internacionais eram os soberanos, mas tinham as relações muito próximas só com o Estado vizinho. A partir do momento que se evolui essas relações entre os Estados, principalmente se tornando mais complexas, saindo da questão de mera vizinhança para as questões comerciais, para as questões relativas a meio ambiente, questões relativas a comércio exterior, entre outras relações, tornando-se mais complexas as relações entre os Estados, a gente vai ver que só um representante, aquele, o principal, seja ele o presidente, seja ele o soberano ou qualquer outro que exerça essa função que está previsto na lei maior do país, não vai conseguir representar o Estado em todas as negociações ou em todas as assinaturas de contrato. Então, essa competência ela pode ser delegada para outros que representam o Estado. Então, nós temos, no primeiro momento, quem representa o Estado, como já foi afirmado, o chefe de Estado ou o chefe de governo, né? Então, no Brasil, o chefe de Estado e o chefe de governo se confundem na mesma pessoa. Em outros países, nós podemos ter um representante do chefe de Estado e outro representante para o chefe de governo. E aí, você tem que observar a Constituição, as regras desse país, para saber quais deles, né, se é o chefe de Estado ou o chefe de governo, ou ambos, possuem plenos poderes para assinatura, negociação de tratados internacionais. E a partir dessa ideia, então, nós temos aqueles que podem ser chamados de plenipotenciários, ou seja, têm poderes delegados pelo chefe de Estado ou pelo chefe de governo. E a partir dessa ideia, os plenipotenciários são aqueles terceiros dignatários que possuem essa qualidade representativa, como por exemplo o ministro, né, no caso do Brasil, o ministro das Relações Exteriores. Pode ser um chefe de missão diplomática, um embaixador ou o encarregado nessas relações. Principalmente nos tratados bilaterais, nós vamos ver bastante representantes de países com capacidade para negociar e para assinar tratados. E esses plenipotenciários, eles podem estar exercendo funções de delegações nacionais. E essas delegações nacionais terá individualmente um único representante com plenos poderes, que chega aquele que é aquele que coloca para negociação, é aquele que tem a carta de plenos poderes para negociar ou também a carta de plenos poderes para assinar o tratado internacional. E a partir dessa ideia, sabemos então que para assinar um tratado internacional precisa ter competência, tem que ter a capacidade para assinar, tem que estar habilitado, e a partir que se possui a competência ou está habilitado para assinar esse tratado internacional, nós sabemos então que precisa se manifestar o consentimento, e o consentimento aqui é mútuo. Se não houver um consentimento livre e esclarecido dos estados ou das organizações internacionais que está firmando esse tratado internacional, se houver algum vício de consentimento, esse tratado pode estar eivado de nulidade. Por quê? Porque falta o elemento fundamental, que é o consentimento. Então o Estado deve manifestar o seu consentimento de forma livre, não pode ser por força, não pode ser através de um engodo, não pode ser através de qualquer outra forma de manipulação da vontade. Deve ser clara e deve ser esclarecida essa manifestação de vontade. E esse consentimento, então, nos tratados multilaterais, são negociados numa conferência, e nós vimos lá que no momento da negociação, principalmente neste momento da negociação, os estados negociam tudo que é possível pelo seu estado, e o que não for possível, ele simplesmente vai tentar ou colocar uma cláusula de reserva ou mudar essa redação para que adeque à vontade desse estado. Todavia, contudo, quando se estabelece que a adoção do texto será feita por votação ou uma votação com quórum qualificado de 2/3 ou por uma maioria, o estado que divergir no momento da adoção do texto pode ser sim votado o tratado internacional, e se o estado vier a perder na votação, ele vai ter sim que assumir o objeto desse tratado. Por quê? Porque ele manifestou a sua vontade lá no início, quando negociou com os estados que fazem parte desse tratado internacional,
que a adoção do texto seria feita por votação, ou seja, 2/3 ou maioria absoluta ou maioria simples. Então, lá no momento em que se negocia que a adoção do texto vai ser feita por maioria ou um quórum qualificado, ele corre o risco de não ganhar a votação e mesmo assim ter que adotar o texto. Então, a forma que um Estado não queira adotar um texto, ele deve negociar no início da negociação que o tratado deve ser aprovado por unanimidade. Ou seja, se ele não concordar, o tratado não é aprovado o texto da negociação. Então, nesse contexto, nós podemos observar que a vontade, o consentimento, ele é manifestado no início da negociação. Nós vamos adotar o texto como? Por unanimidade, maioria ou um quórum qualificado. E quando o Estado concorda que vai ser por um quórum qualificado ou por maioria, ele já está manifestando o seu consentimento, não está sendo aviltado o seu consentimento. E ele sabe que corre o risco de chegar ao final da negociação, não ser aceita uma cláusula de reserva e ele ser obrigado a adotar o texto que a maioria assim o decidiu. Também, além dos sujeitos terem capacidade, serem habilitados, o consentimento, o objeto de um tratado internacional deve ser lícito e deve ser possível. Quanto à licitude e quanto à possibilidade do objeto, é muito claro para a gente entender que não se pode celebrar um tratado internacional para a realização de coisas ilícitas, como, por exemplo, os Estados firmarem tratados internacionais de terrorismo, assinarem tratados internacionais com o objetivo de invasão do território e a tomada do território de um outro Estado. Por quê? Porque esse objeto é ilícito pelo direito internacional público. E também, o objeto deve ser materialmente possível. Então, nós sabemos que algumas coisas são fisicamente impossíveis de serem realizadas. Algumas coisas no passado também eram e se tornaram possíveis, como, por exemplo, o Canal do Panamá. O Canal do Panamá foi realizado mediante um tratado internacional e se cortou faixa do território panamenho para fazer o Canal do Panamá. Então, no primeiro momento, talvez seria um objeto impossível, mas se tornou possível com a tecnologia. Então, seria atualmente, nessa conjuntura do que nós nos encontramos, firmar um tratado internacional para trazer o oceano até Manaus. Isso ficaria perfeito, ter uma praia aqui tão próxima, não ter que viajar para ir para a praia, mas neste momento, com a tecnologia que nós temos, é impossível trazer o oceano até a cidade de Manaus. Então, o objeto também tem que ser possível, além de lícito ser possível. Então, quando nós falamos em validade dos tratados internacionais, as partes têm que ter capacidade, os agentes têm que estarem habilitados, o objeto tem que ser lícito e possível e a manifestação livre e consciente do objeto do tratado por parte dos Estados. Corta.